Olá, bem-vindos ao canal MOPC Linguística. O tópico de hoje é: que língua falava Carlos Magno? Carlos Magno é esse personagem histórico que não é tão lembrado nem celebrado ultimamente pela mídia moderna. Acho que não há nenhum filme muito importante celebrando Carlos Magno. Para quem não sabe quem foi Carlos Magno foi o imperador dos francos. Na verdade, o imperador romano, né? Ele foi coroado imperador de uma espécie de renascença, tentativa de renascença, de recriação do Império Romano no ano 800. E criou o maior império, né? Na época que ele foi coroado, no ano 800, ele foi o imperador por 14 anos, né? Ele morreu 14 anos depois. O imperador desse império que eles chamavam de Império Romano. Uma recriação, uma tentativa de reformar, de restabelecer o Império Romano no Ocidente, desde que em 475 o Império Romano original, o de Roma mesmo, da linhagem de imperadores romanos, tinha sido destruído por Odoacro. E Carlos Magno ele veio depois da dinastia Merovingia. Né? Para quem não conhece muito história, talvez Merovingio seria um personagem do filme Matrix, né? Mas esse nome Merovingio não é só aquele personagem francês, né, da sequência do filme Matrix, não. Aquilo lá, Merovingio, era o nome da dinastia de cerca de 300 e poucos anos que existiu antes da dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia é batizada no nome de Carlos Magno, né? Carolíngio vem de Carolus, que é Carlo em latim, mas não foi fundada por Carlos Magno, veio de Pepino, que era o pai do Carlos Magno, que estabeleceu a dinastia Carolíngia depois da Merovingia, que foi a dinastia estabelecida pelos francos. Aí começa a resposta à nossa pergunta do título: que língua falava Carlos Magno? Depois que o Império Romano caiu, essa região da Gália, que é a França, foi dominada pela tribo germânica dos francos, que eram uma espécie de antecessores dos holandeses. Esses francos que deram origem à França moderna eram vizinhos ocidentais dos povos antigos que deram origem aos holandeses e belgas modernos. Holandeses e flamengos modernos. Né? Essas tribos mais ocidentais fundaram esse reino da França, que às vezes é mencionado como Frância, o Frânquia, o reino dos francos antigos. Depois da queda do Império Romano, foi a dinastia Merovingia, que depois, em cerca de 700 e alguma coisa depois de Cristo, ela foi substituída pela dinastia Carolíngia de Pepino, cujo filho era Carlos Magno. Né? Ele conquistou um território muito maior. Vocês vão ver no mapa aí que o território que ele ampliou muito, o território inclusive para incluir a própria Roma, boa parte da Itália, parte da Península Ibérica, seria a Catalunha, né? Os bascos, boa parte da Bélgica, Alemanha Ocidental. Então ele criou o maior império político depois da queda do Império Romano na história da Europa. Ali. Ele foi a primeira tentativa bem-sucedida de criar um império vasto na Europa Ocidental depois da queda do Império Romano. E daí, quando ele morreu, eventualmente as coisas começaram a dar errado e a parte oriental, especialmente do Império Carolíngio, se separou do Império e foi formar o que a gente veio conhecer lá pelo ano 800 e pouco, o Sacro Império Romano Germânico. Né? Daí a história já toma outro rumo, e o Sacro Império Romano Germânico foi essa estrutura política bizarra que dominou a Europa medieval até, na verdade, a época de Napoleão. Foi só depois da época das guerras napoleônicas, por volta de 1815, 1816, com o Congresso de Viena, que realmente deixa de existir um Sacro Império Romano Germânico, que era essa confederação de reinados aí entre a Alemanha, a Itália e a Áustria. Mas voltando a Carlos Magno, que língua ele falava? Ele falava então o franco, ou frâncico, né, que em inglês é conhecido como Frankish. Era uma língua germânica ocidental,
né? Ela seria um antepassado do atual holandês, que influenciou muito a formação do francês e, por tabela, das várias línguas latinas, que pegaram muito vocabulário de origem francesa, especialmente na época de ouro da cultura francesa, entre o século XVIII e o século XIX.